Na manhã abafada de uma cidade do interior, um caminhão antigo e barulhento seguia lentamente pela estrada principal. Era um modelo militar dos anos 60, desgastado pela ferrugem, mas ainda resistente como um veterano. O motorista, um homem, de cabelos grisalhos e postura ereta, usava um boné desbotado com o brasão do exército. No banco do passageiro, havia apenas uma caixa de madeira coberta com a bandeira nacional. Na carroceria, uma lona escura cobria algo volumoso e misterioso. Enquanto o caminhão avançava, comerciantes o olhavam com estranheza menos ninguém reconhecia da região. Ao chegar próximo à praça central, 2 policiais civis deram sinal de parada. Eles jamais imaginariam o que estavam prestes a desencadear. O motorista parou com calma, desligou o motor ruidoso e saiu sem dizer uma palavra. Seu olhar era sereno, mas havia um peso antigo em seus olhos, menos como quem já carregara guerras nos ombros. O policial mais jovem perguntou com arrogância: "O que carrega aí, senhor? Isso parece mais sucata do que veículo." O homem respondeu: "Não é carga, é história." O outro policial deu uma risada e disse: "História não. Anda sem autorização, velho. Documentos." Sem pressa, o motorista entregou uma carteira envelhecida com insígnias militares apagadas pelo tempo. Ao abrir, o policial murmurou: "General reformado. Operação Vale de Ferro. Isso é real?" Mas mesmo com o documento, resolveram levá-lo à delegacia para averiguação. No caminho até a delegacia, o caminhão foi escoltado como se fosse uma ameaça. O general reformado manteve-se calado o tempo todo, com as mãos à vista, sem qualquer resistência. Na delegacia, foi colocado em uma sala fria, com uma câmera de segurança gravando. O delegado titular chegou apressado e, ao ver os documentos, estranhou o que estava diante dele. Disse: "A maioria dos homens dessa operação morreu há mais de 20 anos, o senhor devia estar em casa." O velho respondeu: "Hoje é o dia certo. Vim entregar o que sobrou." Questionaram o que havia na caixa com a bandeira, mas ele apenas fitou o relógio de pulso. "O tempo vai responder por mim", sussurrou, com voz grave e firme. Lá fora, o caminhão estacionado chamava a atenção de moradores e veteranos da cidade. Um senhor reconheceu o símbolo lateral e comentou: "Esse caminhão fazia comboios durante a Guerra Fria." Enquanto isso, o delegado tentava contato com Brasília para confirmar a identidade do velho. Não havia registros digitais recentes, mas o nome dele constava em missões de sigilo extremo. A tensão aumentou quando uma viatura da polícia rodoviária foi enviada para prender o caminhão. Um agente tentou abrir a caixa coberta com a bandeira menos, mas ao levantar a tampa, recuou assustado. Lá dentro, havia um conjunto de medalhas, uma boina ensanguentada e uma carta selada com cera vermelha. O policial ligou para o delegado em pânico. Isso é coisa grande." O delegado, ainda incrédulo, resolveu abrir a carta em sua sala. O selo tinha o brasão do antigo Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Ao romper, encontrou uma folha datilografada com a inscrição: "Aos que tentarem me deter, avisem Brasília. É hora." Assinada com um código de 3 letras, RAV, seguido de uma sequência militar antiga. Nesse momento, a energia da delegacia oscilou por alguns segundos, gerando tensão entre os agentes. Ao mesmo tempo, rádios de unidades vizinhas começaram a relatar algo incomum. Comboios militares estavam sendo vistos em rodovias secundárias da região, em direção à cidade, e todos os veículos tinham uma coisa em comum: escolta van, silêncio, sem sirenes, sem alarde. Ao redor da delegacia, o barulho de motores começou a se aproximar como um eco de guerra. 2 caminhões blindados estacionaram em frente ao prédio, seguidos de jipes com soldados da reserva. Nenhum deles desceu imediatamente, menos apenas aguardavam, imóveis, como se fosse uma cerimônia. O general reformado, lá dentro, olhou para o teto e murmurou: "Vieram?" O delegado, confuso, saiu e perguntou: "O que está acontecendo aqui?" Um sargento de uniforme cerimonial respondeu: "Resgatamos nossa história." Atrás dele, um capitão de olhos marejados acrescentou: "O senhor está segurando um herói. E também um segredo." Na mesma hora, todos os soldados bateram continência para o caminhão estacionado. Moradores começaram a se aglomerar em volta, registrando a cena com celulares, sem entender o que viam. Veteranos que passavam pela praça se ajoelharam em respeito ao homem dentro da delegacia. Dentro do caminhão, sob a lona, estavam itens pessoais e documentos de 37 soldados desaparecidos em combate. A missão que o velho general liderou décadas antes jamais fora concluída publicamente. Ele havia guardado os pertences por promessa, esperando o dia certo para devolver aos que ainda restavam. A carta selada indicava que a verdade agora deveria vir à tona, e que os nomes daqueles que ficaram para trás fossem, enfim,
reconhecidos. A delegacia já não era um centro de detenção. Havia virado altar de memória. O delegado, visivelmente emocionado, ordenou que o general fosse liberado imediatamente. O velho levantou-se com dificuldade, mas fez questão de vestir a jaqueta militar antes de sair. Ao passar pela porta, dezenas de militares da reserva prestaram continência, um por um. Ele caminhou até o caminhão, colocou a mão sobre a caixa e fechou os olhos. Ali, sussurrou os nomes dos que perdera no campo. Um por um, disse: prometi que voltaria com todos. Hoje, entrego cada memória. Ao abrir novamente a caixa, retirou um papel com 37 nomes escritos à mão e entregou ao capitão, que chorava discretamente enquanto lia. Os veículos militares formaram um cortejo improvisado até o batalhão da cidade vizinha. Pelo rádio, oficiais de Brasília autorizaram a entrada do comboio e reconheceram a legitimidade do veterano. Aquela noite seria marcada como o dia da última missão. Em honra aos esquecidos da Operação Vale de Ferro, o general recusou cerimônias oficiais, mas permitiu que os nomes fossem eternizados no monumento central. Jornais começaram a cobrir o caso, mas sempre encontravam resistência do veterano em dar entrevistas. Ele dizia: não é minha história, é a história dos que não voltaram. O caminhão foi doado ao Museu Militar, com todos os itens dentro. E ao lado, uma placa: pararam um caminhão, mas despertaram um exército. No dia seguinte, a delegacia passou por uma reforma e ganhou uma nova sala de memória. O delegado mandou instalar, acima da porta, uma frase dita pelo general: a memória não é fardo, é continência que dura para sempre. Soldados e civis passaram a visitar o local em silêncio, como forma de reverência. A cidade, antes esquecida nos mapas, se tornou símbolo de honra e lealdade. O velho general nunca mais foi visto publicamente. Dizem que voltou para o campo, em paz, mas em cada base, alguém fala dele com um brilho no olhar, e todo policial agora pensa duas vezes antes de subestimar um caminhão antigo. Porque alguns veículos não carregam carga, carregam história. Na base militar onde o caminhão fora levado, os oficiais abriram cada compartimento com extremo cuidado. Lá dentro havia mapas antigos, diários de missão e fitas de áudio lacradas com cera vermelha. Os documentos revelavam uma verdade silenciada. Por décadas, a Operação Vale de Ferro fora sabotada internamente. O general reformado, então capitão à época, havia salvo os sobreviventes e mantido provas escondidas. Guardou tudo no caminhão, esperando o momento certo para revelar. O major atual, ao ler as primeiras páginas, disse em choque: isso muda a história militar. Brasília exigiu que o material fosse classificado imediatamente, mas era tarde. As informações já estavam sendo analisadas por um grupo de veteranos respeitados. Ao mesmo tempo, em uma universidade militar, a notícia viralizou entre alunos e professores. Um historiador da área de inteligência comentou: sempre houve buracos nos registros dessa operação. Agora tudo se encaixa. Grupos de pesquisa foram criados para decifrar os códigos usados nos diários. Ana Luísa, neta de um dos soldados desaparecidos, viajou para a cidade ao saber da descoberta. Ela sempre soube que seu avô nunca desertaria, mas nunca teve provas disso. Ao ver seu nome entre os 37 listados, caiu de joelhos e chorou em silêncio. Disse: hoje, pela primeira vez, minha família vai dormir com honra no coração. O general a abraçou e sussurrou: ele foi um dos mais leais que conheci. Os registros revelaram que o grupo original fora enviado para desativar uma rota clandestina de armamentos, mas foram traídos por um oficial de alta patente, que lucrava vendendo armas ao inimigo. A missão fracassou, e 37 homens foram dados como mortos, sem buscas, sem homenagens. O capitão de então, hoje o general reformado, desobedeceu ordens para tentar resgatar os corpos, mas encontrou apenas destroços, cartas rasgadas e sinais de luta. Até o fim, ele recolheu tudo e prometeu: um dia, o Brasil vai saber quem vocês foram. Por segurança, escondeu os materiais no caminhão e desapareceu. 40 anos depois, a promessa estava sendo cumprida. Brasília tentou abafar a repercussão, mas as Forças Armadas começaram a pressionar. Uma corrente de apoio ao general cresceu em todo o país, unindo oficiais da ativa e da reserva. Jessica, para os 37, virou lema entre soldados e recrutas. Uma comitiva de oficiais viajou até a base para pedir ao general que falasse publicamente. Ele recusou de novo, dizendo: o silêncio guardou a verdade. Agora deixem que ela fale sozinha. Enquanto isso, a delegacia onde tudo começou se tornou ponto turístico militar. Veteranos levavam jovens recrutas até lá, como parte da formação cívica. E diante do portão, todos repetiam a frase escrita no mural: pararam um caminhão,
mas acordaram o exército. O capitão que havia recebido o papel com os nomes começou a investigar cada história individualmente. Encontrou familiares que jamais tiveram respostas, mães que ainda guardavam fardas dobradas. Cada carta, cada diário, foi devolvido ao seu dono original, ou à família. Numa vila no sul do país, uma senhora de 93 anos recebeu o diário do filho que nunca voltou. Ela disse: "Achei que o Brasil o havia esquecido, mas o caminhão trouxe ele de volta." Outros pais, filhos e irmãos viajaram até a base para tocar na caixa de madeira. Não era só madeira, era altar, e cada lágrima virava continência, com a pressão popular e militar aumentando. O alto comando autorizou a criação de uma nova medalha póstuma. Chamaram-na de Medalha Vale de Ferro, destinada a atos de lealdade sem reconhecimento oficial. O general foi chamado para receber a primeira medalha, em nome do grupo. Ele recusou novamente, mas indicou Ana Luísa, a neta do combatente, para subir ao palco. Ela discursou com emoção: "Vocês os esqueceram, mas a estrada e um caminhão os trouxeram de volta." O auditório inteiro se levantou em aplauso, e oficiais veteranos choraram em silêncio. A imprensa tentou entrevistar o general ao final, mas ele já havia ido embora discretamente. Como sempre, grupos de estudos militares passaram a incluir o caso como exemplo de honra e sigilo com propósito. Uma escola em São Paulo trocou o nome de seu auditório para a Sala dos 37. A história virou documentário, livro e até peça teatral em colégios militares. Mas o general recusava qualquer lucro, exigindo que os direitos fossem doados a instituições de veteranos. Uma emissora tentou dramatizar a história com atores famosos, mas ele vetou. Disse: "Isso aqui não é entretenimento, é memória." O respeito por ele crescia, não por gritar, mas por se manter fiel, e a cada dia, mais caminhões antigos começaram a ser restaurados em sua homenagem. O delegado, que antes o prendeu, agora era seu admirador e amigo. Visitava a base regularmente dizendo: "Nunca pensei que prenderia um herói." O general respondia: "Você apenas seguiu o protocolo, e o protocolo é o que mantém a ordem." Eles passaram a organizar encontros de famílias dos desaparecidos na antiga base. Aos poucos, aquele lugar virou algo sagrado para muitos, um centro de memória viva. Ali, crianças aprendiam a montar acampamentos enquanto veteranos ensinavam valores, tudo ao redor do caminhão estacionado, que nunca mais se moveu, mas que carregava, eternamente, o peso da missão cumprida. Numa reunião confidencial, oficiais do alto comando revelaram que ainda havia nomes omitidos da missão. O general, de forma inesperada, entregou um segundo envelope lacrado. "Esses nomes eu guardei por segurança. Agora vocês estão prontos." Dentro havia 3 nomes, incluindo o de um ex-ministro da Defesa. Com base nas provas, abriram uma investigação histórica sobre corrupção e sabotagem. O país todo acompanhou o caso, e parte da cúpula da época foi desmoralizada. Mas o general nunca comemorou, apenas comentou: "A verdade não precisa de aplausos, só de espaço." A estátua de bronze erguida em frente à base não levava o rosto do general, era apenas a silhueta de um caminhão antigo, com uma bandeira dobrada sobre ele. Abaixo, em letras pequenas: "Aqui repousa o silêncio dos que gritaram com coragem." O general continuava vivo, mas afastado de tudo, morando próximo ao mato, como sempre quis. Recebia cartas de soldados, fotos de filhos de veteranos, até convites de fora do país. Mas seu único desejo era simples: que o Brasil não esquecesse mais seus heróis invisíveis. E por causa de um caminhão parado, isso finalmente estava acontecendo. Anos se passaram desde aquele dia histórico na delegacia do interior. O caminhão ficou estacionado para sempre em posição de destaque, protegido por um vidro blindado. À sua frente, flores, cartas e bandeiras continuavam chegando, como se os 37 soldados ainda estivessem ali. A base que os acolheu virou o Centro Nacional de Honra aos esquecidos. Jovens soldados eram levados até o local antes de receberem a farda. Ali, aprendiam que a pátria não se mede por hinos, mas por memória. Uma placa fixada no chão dizia: "A missão nunca acaba, menos ela apenas muda de uniforme." E a imagem do general ainda caminhando entre as árvores virou parte do mito. General, agora com quase 90 anos, morava sozinho em uma chácara nos arredores da base. Vivia com simplicidade, criando galinhas e ouvindo rádio militar todas as manhãs. Jamais deu entrevistas, nem participou de homenagens, menos, mas respondia todas as cartas de familiares. Seus escritos eram curtos, firmes e cheios de respeito. Seu pai foi um guerreiro. Honre o nome dele. Os que conseguiam visitá-lo diziam que havia algo diferente em seus olhos, menos como se ainda estivesse em missão. E talvez estivesse mesmo,
a missão de manter viva a lembrança dos que foram apagados. Ele não precisava de farda para inspirar. O silêncio dele dizia mais que discursos inteiros. Certo dia, uma jovem repórter tentou entrevistá-lo de surpresa. Encontrou-o limpando o quintal, com uma espingarda antiga encostada no portão. Ela perguntou: "O senhor não tem medo de ser esquecido?" Ele respondeu sem olhar: "Aqueles que não querem ser lembrados são os que fizeram por merecer." Ela insistiu: "E o senhor?" Ele respondeu: "Fiz o que devia. Quem lembrar, que lembre. Quem esquecer, que treine melhor." A entrevista não foi ao ar, mas o gravador com aquela resposta rodou os quartéis como um sussurro de sabedoria. Era assim que ele queria. Presente. Mesmo sem palco, na Academia Militar de Agulhas Negras, foi criado um módulo chamado Memória Operacional. Todo aluno era obrigado a estudar a Operação Vale de Ferro, como parte da formação moral. O comandante da academia disse: "Antes de usar o fuzil, aprenda a carregar a memória." O nome do general foi incluído no programa sem pompa, apenas com suas ações registradas. Fotos suas não existiam em alta qualidade. Apenas imagens de longe, sempre caminhando. A mais famosa mostrava ele parado diante do caminhão, de costas, com a mão no capô. Essa foto virou símbolo de integridade nas escolas militares, e ninguém ousava adulterar lá com filtros. Com o tempo, grupos estrangeiros passaram a estudar o caso como exemplo de lealdade institucional. Militares de outros países vinham visitar a base onde o caminhão repousava. Um general americano disse: "Nos Estados Unidos da América, heróis assim viram filmes. Aqui, viram silêncio e respeito." O governo ofereceu condecorações internacionais ao general, mas ele recusou todas. Mandou uma carta: "Fiz por honra, não por protocolo. Guardem seus selos." Mesmo assim, veteranos do mundo inteiro passaram a enviar medalhas por correio, como forma simbólica. O pequeno quarto do general, simples e rústico, tinha uma caixa com todas elas guardadas. Nunca exibiu nenhuma, apenas dizia: "São para os netos do Brasil verem depois." Um dia, Clara menos neta, de Ana Luísa, menos bateu a porta da chácara com um presente. Era um caderno artesanal com a história de cada um dos 37 soldados, montado por filhos e netos. Ela disse: "Eles agora têm voz, e têm netos como eu." O general segurou o caderno com as mãos trêmulas, e apenas assentiu. Ficou em silêncio, por longos minutos, olhando cada nome como se revisse rostos. No fim, comentou: "Agora posso descansar de verdade." Clara disse: "Não ainda. O senhor ainda é nossa bússola." E ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Na madrugada seguinte, rádios de todas as bases receberam um sinal antigo em código Morse. Era uma sequência usada exclusivamente por ele, nos tempos de capitão. Tradução: Missão encerrada. Omaha, entregue silêncio. A mensagem foi ouvida por veteranos que não usavam mais uniforme, mas ainda usavam coração. Um por um, em cidades diferentes, colocaram suas boinas sobre a mesa em reverência. O exército inteiro soube, sem palavras oficiais: ele se foi. E todos sabiam que não seria substituído, porque alguns líderes só nascem uma vez por geração. Seu corpo foi encontrado no alpendre da casa, sentado, com um caderno no colo. Ao lado, sua jaqueta militar dobrada, e a carta que escrevera havia 40 anos no Yom, com a Ensegá enviada. A carta dizia: "Quando a pátria esquecer, devolvam. Quando lembrar, descansem." Não houve velório público, mas no dia seguinte, milhares de soldados foram até a base do caminhão. Lá, formaram a fileira silenciosa, cada um deixando algo no chão. Uma boina, uma insígnia, uma lágrima. E ninguém dizia nada. O caminhão, de novo, estava cercado. Mas agora, também por paz, o governo decretou o luto militar simbólico de 7 dias menos, algo raríssimo. Nas academias, foi lido o último trecho do diário do general: "Os que caíram me esperam. Os que ficaram, que se ergam." A cidade do interior, antes esquecida, ganhou um nome oficial de Vila Vale de Ferro. O local da antiga delegacia virou Memorial Nacional, com vigilância permanente. A cada ano, no mesmo dia da chegada do caminhão, um comboio simbólico cruza as estradas da região. E ao passar, todos param, porque aquele caminhão não carrega mais memória, carrega o país. Hoje, o caminhão ainda está lá, imóvel, mas mais vivo do que nunca. Crianças tiram fotos, veteranos risam, e instrutores contam a história como quem passa um código secreto. O general, embora invisível, ainda orienta rumos com sua ausência respeitada. E toda vez que um jovem soldado se curva diante da caixa de madeira, algo muda dentro dele, porque entende que servir não é gritar, é guardar, proteger, lembrar. A frase mais repetida nas escolas agora é simples: "Se parar um caminhão, ouça." Pode ser a história batendo na sua porta.
e que ninguém duvide. Os que serviram de verdade nunca estão sozinhos.